Saúdo os irmãos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ainda de pé abrir nossas Bíblias no texto que se encontra na Epístola do apóstolo Paulo, Epístola de Romanos, no capítulo 1, e aí leremos os versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Assim diz a palavra de nosso Deus através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Oremos. Graças te damos, Senhor, por este dia que nos concedeste. Graças te damos até pela temperatura baixa que estamos experimentando, pois tudo isso, Senhor, e tudo que testemunhamos através da natureza, vem das tuas benditas mãos e é para o nosso bem. Assim, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos teu santo nome e pedimos a tua assistência para tudo aquilo que vamos agora ouvir e analisar e que foi preparado e mostrado a teu servo que contigo fala para a edificação da tua igreja. Abençoa-nos, guarda-nos, dá-nos, Senhor, porção dobrada de teu Santo Espírito. Oramos no nome santo de Jesus, nosso Senhor, Salvador e Redentor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Após passada aquela geração apostólica dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, que cumprindo a sua ordem de proclamar o evangelho a toda criatura, vieram a instaurar propriamente, trabalhar para que a igreja do Senhor Jesus, a igreja cristã se estabelecesse após toda essa fase. Depois de Jesus ter, juntamente com esses primeiros discípulos e os apóstolos que ele enviou, depois dele ter vivido a sua vida, seu ministério, seus sinais, seus milagres, suas mensagens tão importantes, depois de ter sido preso, morto, crucificado, ressurgido ao terceiro dia e subido aos céus, a igreja apresentou nas primeiras décadas uma expansão bastante forte, levada inclusive pela perseguição que os irmãos conhecem certamente muito bem. Pulando um pouco para o século IV, aconteceu um fato muito interessante e muito importante na vida da igreja, que foi o fato do imperador Constantino ter tornado a religião cristã a religião oficial do Império Romano, que dominava o mundo, boa parte do mundo daquela época, mundo conhecido daquela época. Mas aquilo que poderia parecer uma grande vantagem, que poderia parecer um grande avanço para a história da igreja cristã, na verdade, iniciou um processo que depois, ao longo dos séculos seguintes, foi se mostrando extremamente danoso. Isso porque a igreja oficial, a igreja católica apostólica romana, que inicialmente estava firmada na palavra, começou gradualmente a desviar-se das verdades e da pureza do Evangelho. E a gente conhece muito bem isso através das páginas da história. E nós que somos cristãos evangélicos sabemos muito bem o que isso representou e o que ainda representa hoje, porque tudo isso foi se agravando muitíssimo ao longo dos séculos
seguintes. Algumas desses desvios, dessas coisas fora da Bíblia que foram instauradas gradualmente pela Igreja Católica Apostólica Romana, são algumas que eu vou citar aqui para os irmãos recordarem. Uma que é muito importante é a instituição do papado, e séculos depois a declaração da infalibilidade do Papa ex cátedra, ou seja, falando a partir da sua cátedra, ele seria infalível. Nós não encontramos absolutamente amparo nenhum na Bíblia para esse tipo de coisa, mas eles instauraram isso. Eles acresceram inúmeras tradições à Bíblia e foram deixando a Bíblia de lado e substituindo a palavra de Deus por suas tradições. Eles também introduziram muitas e muitas fábulas. O ser humano é bastante criativo nesse tipo de coisa. Muitas e muitas falas e histórias apócrifas que contavam cenas da vida de Maria, mãe de Jesus, acerca de santos e várias outras coisas esquisitas e várias invenções. Deram um valor importantíssimo às boas obras, sobrepujando o próprio sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exaltaram ao longo dos séculos inúmeras relíquias. Tinha pedaço da cruz de Cristo espalhada pelo mundo. Tinha também fragmentos de roupas usadas pelos apóstolos. Invenções, desviando o povo da verdade, da palavra verdadeira, da Bíblia que nós tanto amamos. E sobre esses objetos que eles divulgavam como milagrosos, pedaços da cruz de Cristo, fragmentos de roupas, eles atribuíram uma série de poderes miraculosos, e isso tudo foi enredando e iludindo tremendamente o povo de Deus. Em resumo, o que a Igreja Católica Apostólica Romana fez, chancelado inicialmente pelo Império Romano, que depois se desfez, foi um verdadeiro entulho de uma série de coisas que não tem absolutamente nenhuma relação com a Bíblia. E desculpem eu usar essa própria palavra, penduricalhos, coisas que não tinham absolutamente nada a ver com a verdade que a Bíblia nos revela. Dando um salto de séculos em toda essa história, porque vejam, tudo isso já dura 20 séculos, é muito tempo. Dando um salto para o século XI e pegando a faixa de tempo do século XI até o século XV, nós vemos aí na época da Idade Média alguma coisa que começou a mudar essa história que eu acabei de recordar com vocês. Foi o fato de que alguns homens, alguns teólogos, no seio da própria Igreja Católica, começaram a estudar a Bíblia mais profundamente e começaram a enxergar coisas que haviam sido relegadas, que haviam sido deixadas para trás. Foram vários desses homens sérios e que amavam a palavra de Deus que, nesse período do século XI ao século XV, começaram a não só estudar a palavra, como a pregar a palavra verdadeira, ou seja, a Bíblia. Eu quero destacar apenas dois, porque foram alguns, mas dois que foram muito importantes em toda essa fase, mais no século XIV e no século XV. O primeiro deles é Jan Hus, um tcheco. Naquela época, a República Tcheca tinha o nome de Boêmia. Jan Hus, que era um monge e que
ao ler, estudar e se aprofundar na palavra de Deus e perceber os desvios enormes que a Igreja Católica tinha provocado ao longo de todos esses séculos anteriores, ele começou a não só pregar, como a defender uma volta da Igreja aos valores tradicionais, não por tradição simplesmente, mas pela pureza, pela fidelidade à palavra. E tanto ele proclamou isso que foi confrontado pela cúpula da própria Igreja Católica Apostólica Romana e foi convidado a retratar-se. Convidado é um termo muito elegante para intimado. Foi intimado a abjurar de tudo isso. Mas assim como Lutero fez, ele, bem antes de Lutero, fez o mesmo tipo, teve o mesmo tipo de procedimento. Ele se recusou a voltar atrás naquilo que ele proclamava, se não comprovassem através da Bíblia que ele estava errado. Não conseguiram, evidentemente, nem quiseram rebatê-lo baseado na Bíblia, e ele acabou queimado numa fogueira. Queimado numa fogueira. Isso se deu em 1415, século XV. E é interessante que nesse mesmo processo em que ele foi julgado e condenado à fogueira, outro vulto anterior a ele, que já havia falecido 30 anos antes, também foi condenado postumamente por suas ideias. E esse outro, esse teólogo também, um monge inglês chamado John Wycliffe, foi, após estar morto por 30 anos, foi condenado como herege. Então, o que eles fizeram na mesma época? O que a Igreja Católica fez? Ela tinha um poder, na verdade, imenso, imperial, e podia fazer e desfazer. Decretaram e fizeram a exumação dos restos mortais desse irmão, John Wycliffe, e espalharam as suas cinzas, depois que os seus restos mortais foram exumados, também foram queimados e as suas cinzas foram lançadas num rio na Inglaterra. Então, esses que foram, eu citei para vocês apenas dois, porque houve outros que fizeram o mesmo tipo de coisa e há outros que também, inclusive, foram penalizados, chegando até a morte. Esses são considerados os dois, os mais importantes vultos, chamados vultos da pré-reforma, do período anterior à Reforma Protestante, que vamos comemorar dentro de poucos dias, no dia 31 de outubro, último dia desse mês. Eles são os pré-reformadores, mas lançaram as bases para tudo isso que nós conhecemos muito bem acerca da Reforma Protestante e que foi inspirado mais do que qualquer outro texto na Bíblia, pelo texto que nós lemos logo no início de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. E isso aconteceu, e os irmãos conhecem isso, eu estou apenas recordando e destacando alguns pontos acerca da Reforma Protestante, que se deu em 31 de outubro de 1517, através de outro monge, outro teólogo, um monge agostiniano alemão, chamado Martinho Lutero. Conhecemos muito bem a sua história. Ele, que era um crente muito sincero e muito preocupado com a sua salvação, era alguém extremamente angustiado. Embora fosse um monge, embora fosse já, na época da Reforma, um professor de teologia, ele não tinha paz, de jeito nenhum. Ele não tinha paz e ele se autoflagelava constantemente, continuamente, porque ele estava
embebido de toda aquela situação que eu relatei para vocês acerca dos desvios da Igreja Católica. E ele cria profundamente na doutrina das boas obras. E ele se reconhecia pecador, e ele então tinha uma inquietação, uma angústia profunda na sua mente, no seu coração, porque ele não tinha absolutamente certeza nenhuma da sua salvação. Não só não tinha certeza da sua salvação, como tinha uma preocupação enorme com relação aos seus queridos que já haviam falecido. Ele achava que esses queridos parentes antigos, antecessores dele, estavam no purgatório. Outra invenção da Igreja Católica, no purgatório, esperando alguma mudança de situação. Ele não tinha paz. Mas assim como aconteceu com Jan Hus, assim como aconteceu com Wycliffe e com vários outros, ele também estava estudando a Bíblia. Parece estranho falar que um monge estava estudando a Bíblia. Ora, isso devia ser a coisa mais natural do mundo. Mas, para que os irmãos saibam, se já não souberem, para que recordem, ele teve que pedir licença ao bispo dele para estudar a Bíblia. Que ironia! Um monge católico pedir licença ao bispo para estudar a Bíblia. É um absurdo. Eu tenho certeza que os irmãos concordam comigo. Um verdadeiro absurdo. Mas foi isso exatamente o que aconteceu. E ele, então, estudando a Bíblia, especialmente o livro dos Salmos e a carta que nós acabamos de ler logo no primeiro capítulo, aqueles 2 versículos de Romanos, ele começou a encontrar nas páginas da Epístola aos Romanos alguma coisa que começou a mexer com ele. E eu quero que os irmãos, por favor, acompanhem comigo a leitura do capítulo 3 de Romanos, dos versículos 21 ao 24. Esse texto, diz a história, foi o primeiro texto que lhe chamou a atenção para ele resolver as suas angústias. Assim diz o texto mencionado de Romanos 3, versículos 21 e 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele começou a enxergar uma luz nas trevas da sua própria fé, sua fé que era tão angustiosa, como eu já falei para vocês, pelo medo, pelo pavor que ele tinha do inferno. E nesses estudos que ele fez, então, ele começou a se aprofundar e começou também, como fizeram Jan Hus e John Wycliffe, começou a pregar isso para os seus próprios alunos, nas classes de teologia, que no mosteiro agostiniano que ele era ligado, onde ele estava trabalhando e dando aulas. E da mesma forma como como aconteceu com Jan Hus e com o Wycliffe, que foram questionados também muito tempo antes dele, mais ou menos 100 anos antes dele, ele também começou a incomodar fortemente a Igreja Católica, seus superiores e especialmente a cúpula da Igreja Católica. E foi confrontado com aquilo que ele havia descoberto através das páginas da Bíblia e, em especial,
daquilo que ele descobriu que foi o que lhe fez virar a chave na sua mente e no seu coração, que é exatamente o texto que nós acabamos de ler, de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Ele, de fato, através da leitura e meditação nesse texto de Romanos, capítulo 1, 16 e 17, no texto de Romanos 3 e outros textos que ele estudou da Bíblia, ele, de fato, foi convertido. Ele aceitou a Cristo como seu Salvador e ele começou, de fato, a mudar a sua vida, porque ele começou a ter paz. A paz que ele não teve na sua vida até aquela época, essa paz começou a imperar no seu coração. Sua conversão, então, depois de muitas angústias, como eu já relatei para os irmãos, depois de muitas autoflagelações que ele impôs ao seu próprio corpo, cessaram essas angústias, cessaram essas autoflagelações, cessaram as suas dúvidas enormes. E ele, então, teve uma convicção muito forte, muito firme, muito bem firmada acerca da sua fé. Ao ler, interpretar, captar, apropriar-se da verdade de Romanos 1, 16 e 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá por sua fé ou pela fé. O Espírito Santo, então, tocara profundamente a sua mente, o seu coração. E as escamas caíram de seus olhos. E ele se libertou de toda aquela opressão que ele sentiu por tantos e tantos anos da sua vida. Ele, de fato, havia sido convertido, estava livre da opressão do pecado. E exatamente no dia 31 de outubro de 1517, e vamos comemorar agora, no finalzinho do mês, 508 anos que isso aconteceu, às vésperas do dia de finados, ele pregou na porta da capela do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Ele pregou aquilo que nós conhecemos muito bem como as suas 95 teses. 95 teses. O que eram essas teses? Eram, na verdade, proposições que questionavam e combatiam todos esses desvios da Igreja Católica que eu mencionei para vocês. Mas não eram só esses, eram vários outros desvios em relação à palavra de Deus. Essas 95 teses abordavam uma série de pontos que iam contra tudo o que a Igreja Católica Apostólica Romana não só defendia, como proclamava e ensinava aos seus fiéis. Mas a gente conhece muito bem a história, ele foi confrontado fortemente e só não morreu depois de ser questionado em concílios, porque os nobres alemães o defenderam e o esconderam, porque se ele não tivesse sido escondido, certamente teria sido morto, como aconteceu com Jan Hus e com John Wycliffe. Graças ao bom Deus, que tinha um plano muito sério para ele a partir da sua conversão, ele não foi morto e pôde continuar defendendo as suas ideias, e o restante da história, chegando até nós conhecemos muito bem. A partir, então, da reforma que se instaurou, que não era a ideia de Lutero, ele queria reformar a Igreja Católica, ele não queria fundar uma nova igreja em princípio. A partir, então, dessa reforma que teve que ser instaurada por conta da pressão imensa que ele sofreu, nós temos, sintetizado pelos teólogos que vieram depois dele, aquilo que nós conhecemos como os 5 solas. 5 solas, ou 5 somentes. E esses 5 solas são sola Escritura,
somente a Escritura, sola fide, somente a fé, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, e soli Deo glória, glória só a Deus. Hoje nós estamos justamente, como já foi anunciado pelo reverendo Camargo, destacando esse princípio desses 5 solas, apenas um princípio, não temos tempo para ver mais coisa, mas dentre esses 5 solas estamos vendo somente a fé, que é aquilo que é a verdade central do texto de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Ao afirmar e discorrer sobre o que nós vimos em Romanos, capítulo 1, 16 e 17, Paulo mostra claramente como deve ser a nossa vida de alcançados pela graça da morte e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só nele que nós devemos depositar a fé. E ele expande e ele disserta ao longo da carta aos Romanos bastante sobre a fé. E nas outras cartas de Paulo também ele fala muitíssimo acerca dessa doutrina tão importante da nossa fé cristã, que é a própria fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele faz isso, o uso de toda essa expressão, o justo viverá por sua fé ou pela fé, a partir de um texto antigo, do Antigo Testamento, de Abacuque, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias nesse texto para comprovar isso que eu estou afirmando. Abacuque 2, de 1 a 4, diz o seguinte: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Emblemático, além desse texto importantíssimo e além daquilo que nós vemos nas páginas de Romanos e das outras epístolas do apóstolo Paulo, também emblemático na história do povo de Deus, e começa aí o conceito forte da fé, é a história de Abraão. Nosso pastor, reverendo Roster, gastou vários domingos em sermões sobre a vida de Abraão. Os irmãos sabem disso, lembram-se disso. E foram sermões preciosos, e ali nós vimos a identificação, a caracterização dada pela própria Bíblia acerca de Abraão. Abraão é chamado pai da fé. Ele foi chamado por Deus e ele se tornou o pai de uma grande nação, mas também se tornou o pai da fé ao longo da história da igreja cristã, que é muito posterior ao tempo de Abraão. E é interessante também a gente, através das próprias páginas da Bíblia, lá indo para o primeiro livro da Bíblia, para Gênesis, ver como é que isso é caracterizado. Eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias no texto de Gênesis, capítulo 15, versículo 6, para nós vermos essa caracterização acerca da fé de Abraão. Assim diz a palavra de Deus em Gênesis 15, versículo número 6. Diz assim o texto, da forma como está escrito corretamente. Ele creu, fala de Abraão, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado
para justiça. Ou seja, a sua crença, a sua convicção acerca do seu relacionamento com Deus levou a ser mais adiante chamado de o pai da fé. Ele creu acerca de tudo isso. Voltando para as páginas do Novo Testamento, um outro texto que é importantíssimo acerca de tudo isso e que define para nós claramente o que é a fé verdadeiramente, é o texto que se encontra na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ali nós vamos encontrar a definição correta, a definição bíblica do que é a fé. Hebreus, capítulo 1, que fala, capítulo 11, versículo 1, que fala exatamente a definição da fé, como a entendemos e como a Bíblia a mostra para nós de uma forma tão clara. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E nós vemos aí, então, exatamente o que foi a história de Abraão. E não só a história de Abraão, mas a história de muitos servos do passado, profetas do passado, do Antigo Testamento, e depois, no tempo já de Jesus Cristo e daí em diante, a fé que tiveram em Cristo de uma forma mais completa e mais ampla, ao conhecerem acerca do seu ministério, de sua morte, de sua ressurreição. E é interessante que depois de escrever isso que nós acabamos de ler no capítulo 11, versículo 1, definindo a fé, o próprio autor à Epístola aos Hebreus, ainda aí no capítulo 11 de Hebreus, vamos ler o que está nos versículos 32 ao 40. Vejam só que relato impressionante o autor aos Hebreus faz. Hebreus 11, de 32 a 40. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Repito, eu considero esse texto impressionante. E cada vez que eu o leio, cada vez mais eu fico impressionado com as declarações do autor da Epístola aos Hebreus. Por último, já concluindo aquilo que nós estamos expondo nesta mensagem, ainda
na Epístola aos Hebreus, agora não mais no capítulo 11, mas no capítulo 12, que dá sequência a isso que acabei de ler para os irmãos, com os irmãos. Hebreus 12, de 1 a 3, assim diz. Depois de falar tudo isso que acabamos de ler, ele fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. É uma exortação para nós. Já que nós sabemos de tudo isso que foi colocado nas páginas da Bíblia, nas páginas do Antigo Testamento, nas páginas do Novo Testamento, nós não podemos desanimar. Nós temos que perseverar na fé, certos de que o futuro que ainda aguardamos ocorrerá quando Cristo voltar ao mundo, quando Ele vier para levar a sua igreja para reinar com Ele pela eternidade afora. E eu concluo para os irmãos com esta colocação de agora: o resultado da nossa firmeza na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deve ser, o resultado de tudo isso, se guardarmos a fé, aquilo que está voltando para as páginas da Epístola aos Romanos, no capítulo 5, nós vamos encontrar essa afirmação muito importante para que, de fato, isso fique bem marcado na nossa mente e no nosso coração. Romanos 5, capítulo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. A paz que Lutero não encontrava até conhecer a verdade da justificação pela fé, e que depois, graças ao bom Deus e ao Santo Espírito, ele encontrou essa paz. Deve ser a paz que habite e que permaneça eternamente em nossos corações. Que Deus, então, pois, nos abençoe com essa paz que excede todo entendimento, para que não tenhamos as dúvidas e muito menos as angústias que Lutero experimentou antes de ser convertido. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.